Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Checkmate. Hoje recebemos o atual vice-reitor e candidato a reitor da UFRN, professor Daniel Diniz. E agora a gente continua com as perguntas dos estudantes. É a vez da Lidiane Andrade, do curso de jornalismo, fazer a próxima pergunta. Professor Daniel, o que você pensa sobre ser o único candidato a reitor nesta eleição? Eu penso que essa candidatura única que nós temos hoje na instituição, ela é um reflexo também do projeto de instituição que nós temos. Nós temos uma instituição que, reconhecidamente, ela cresceu muito, se desenvolveu, cresceu em tamanho, é a parte visível, mas ela cresceu muito em qualidade também. Eu estou fazendo parte de uma gestão, faço parte desse processo, desse projeto de universidade que nós temos. E o projeto que nós apresentamos para a próxima gestão é um projeto de avançar nesse projeto de universidade. Então, eu penso que esse projeto ele representa muito a nossa comunidade universitária, e aí nós não tivemos uma candidatura de oposição que seria também oposição a esse projeto de universidade. Esse é o projeto que nós queremos, e eu estou como candidato para que a gente continue avançando nesse projeto. Eu imagino que foi por essa razão que não tivemos outra candidatura. Mas, a esse respeito, eu queria colocar uma preocupação muito grande que eu tenho com candidatura única, que é a possibilidade de haver uma menor participação, um menor engajamento das pessoas no processo de escolha de reitor. Eu queria resgatar um pouco dessa história. Para os que são mais recentes na instituição, o processo de escolha de reitor, das pessoas poderem votar, estudantes, servidores técnicos, servidores docentes, todo mundo poder participar desse processo, parece uma coisa muito natural, mas isso é resultado de muita luta. Houve toda uma geração que batalhou muito para que hoje nós tivéssemos essa possibilidade de escolher os gestores que estarão à frente da nossa instituição. Então, a primeira eleição que nós tivemos, acho que foi em 87, foi a primeira eleição que nós tivemos com as pessoas efetivamente votando para reitor. Então, acho que o nosso grande desafio não é um desafio de candidatura, mas é um desafio de pensar na instituição. O desafio é de motivar as pessoas, de lembrar as pessoas dessa importância de votar, que nós precisamos mostrar que estamos unidos em torno desse projeto e que nós queremos sim continuar escolhendo nossos gestores. Então, essa participação das pessoas, a nossa eleição será no dia 13, de novembro, essa participação das pessoas é muito importante. É muito importante nos 3 segmentos que nós temos. É muito importante que as pessoas participem efetivamente desse processo de eleição. E é exatamente por isso que nós estamos procurando visitar. Estamos indo em todas as unidades acadêmicas, os centros, estamos indo nas superintendências, estamos indo onde nós pudermos. Hoje mesmo, antes de vir para o programa, eu estive numa discussão no centro, pela manhã estive em outro centro, debatendo com as pessoas, procurando ouvir quais são as preocupações para uma próxima gestão, e uma oportunidade muito boa essa que vocês estão me dando também de estar aqui, porque isso é importante também para que a gente divulgue essas ideias. Então, é bastante importante isso, e eu acho, voltando para a sua pergunta, que essa candidatura única é reflexo muito disso mesmo. Mais uma pergunta dos estudantes, agora é a vez da Bárbara Freire, do curso de Rádio e TV. Professor, tendo em vista a redução orçamentária que o senhor citou aqui, quais são as prioridades para 2019 com o orçamento atual? Essa é uma ótima pergunta. Orçamento é um assunto que eu, quando vim para a gestão, contribuí na condição de vice-reitor, foi um assunto que eu me envolvi muito desde o início. Eu estava vendo essa possibilidade de ter reduções de orçamento e eu queria entender muito o funcionamento do orçamento da universidade. No ano passado para cá, para dar um exemplo para vocês dos números que a gente tem que lidar com eles, do ano passado para cá, por conta de alguns cortes em algumas ações específicas de custeio, o orçamento da universidade e algumas despesas que foram acrescentadas no orçamento da universidade,
Então, quando você tem corte de orçamento, corte de rubricas e acréscimo de despesas, gera aí um problema, né? Então, a primeira avaliação que nós fizemos do orçamento, junto à Pró-Reitoria de Planejamento, que é quem faz o primeiro planejamento do orçamento, nós tínhamos uma dificuldade de 10 milhões de reais, né? No orçamento em torno de 115 de custeio, 10 milhões de dificuldade. Então, quando se faz discussão e planejamento orçamentário, a gente tem que ter critérios. É por isso que, voltando lá para a situação da PEC, eu acho que não faz sentido nenhum você dizer, não, a partir de agora isso aqui tudo é pela inflação. Porque quando você tem dificuldade de orçamento, você tem que fazer escolhas. Então, o que é que nós fizemos do ano passado para cá? Temos que encontrar aqui 10 milhões de reais. Fazer algum tipo de corte, fazer ajuste no orçamento. Então, critérios, temos que ter critérios. Ações acadêmicas, não cortamos nenhuma. Então, não foi cortado bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, bolsa de apoio técnico, não cortamos. As ações de apoio acadêmico, não vamos cortar. Ações de apoio a estudantes, não mexemos também, até porque de apoio a estudantes é um recurso específico, é o recurso do Penais. Aí quando você tira essa parte, aí você precisa ver onde você vai trabalhar. Nós ainda temos desafios importantes, a terceirização na instituição, ela cria uma despesa que entra no orçamento de custeio da instituição sem uma contrapartida para isso. Então, cada vez mais, ela ocupa um espaço grande no orçamento. Esse é também uma questão importante. Nós precisaremos, no futuro, trabalhar em medidas de buscar mais eficiência no consumo de energia elétrica. A nossa conta de energia elétrica, ela é muito grande em relação ao nosso orçamento todo de custeio. Se nós temos um orçamento em torno de 115 milhões de reais para custeio de tudo que acontece na instituição, talvez em torno desse ano de 18 milhões de reais é para pagar a conta de energia elétrica. Então, é um peso muito grande. Então, nós estamos já trabalhando, implementando medidas de medição para saber como podemos utilizar melhor a energia. Estamos pensando em medidas de investimento em produção de energia solar. Nós já definimos um investimento na Escola Agrícola de Jundiaí para a colocação de painéis solares e nós temos que trabalhar muito nas medidas de educação, né, para que todas as pessoas sintam-se parte desse processo, entendam que o uso eficiente de energia tem também um lado de responsabilidade ambiental, né, e de responsabilidade de utilização de recurso público. Então, essas são as formas que a gente vem trabalhando. Respondendo diretamente agora, precisamos preservar aquilo que é acadêmico e nas nossas políticas de apoio aos estudantes. E precisamos ver como encaixar, né, essas realidades no orçamento que nós temos para as outras despesas. Agora é a vez da Érica Cabral, do curso de jornalismo, fazer mais uma pergunta. Quais as ações para garantir os investimentos na área de pesquisa e extensão para o próximo ano? A nossa universidade, para a gente historiar um pouco essa questão da pesquisa, a extensão ela já está incorporada na universidade desde quase a sua fundação, né? Nós temos, ainda com o reitor Onofre Lopes, que foi o nosso primeiro reitor, ele tinha um projeto de extensão muito bonito, que era o projeto do CRUTAC, né? De levar, eram ações, várias das mais variadas ações. Ele foi provocado por uma pessoa vinda do interior, quando a universidade tinha acabado de ser criada. Se a gente consegue imaginar as dificuldades que ele tinha como um reitor que tinha acabado de assumir como primeiro reitor a universidade para ser construída, para ser consolidada, e ele teve esse desafio de fazer com que a presença da universidade no interior pudesse mudar a realidade também do interior do nosso estado. E aí ele já incorporou essa questão da extensão e desde então a nossa universidade tem esse viés, porque ela já nasceu com isso, né? A extensão, ela depende muito desse orçamento de custeio. As ações de extensão da instituição dependem muito desse orçamento de custeio. O que a gente tem feito do ponto de vista de custeio é realmente priorizar as ações acadêmicas e é assim que nós precisamos trabalhar nos próximos orçamentos.
nos próximos orçamentos. As próximas gestões, elas precisam entender a importância da preservação de tudo que é acadêmico. Então, isso é do lado da extensão. Na pesquisa, a pesquisa na universidade, ela tem pesquisa independente de pós-graduação, mas nós temos muito da pesquisa que é feita relacionada com pós-graduação. Então, a gente precisa entender que foi nessa década de 70, que no final da década de 70, que nós começamos com os primeiros programas de pós-graduação. E já no final dessa década e na década de 80, vários professores da época que saíram para obter seus títulos de mestrado, de doutorado, e aí a instituição começou a se fortalecer como uma instituição que fazia pós-graduação. Com isso, naturalmente, passamos a ser reconhecidos como uma instituição que faz muita pesquisa. Somos reconhecidos com pesquisa de alta qualidade que é feita na UFRN. A UFRN hoje é reconhecida como uma instituição de pesquisa de alta qualidade. E aí nessa pesquisa nós temos o custeio para as atividades de pesquisa, nós temos os incentivos aos docentes para que apresentem, participem de editais externos, nós temos o custeio interno com bolsa de iniciação científica. É importante colocar que a UFRN, além daquilo que é dado pelo CNPq como bolsa de iniciação científica, nós temos uma cota custeada com o orçamento da universidade. Com isso, nós conseguimos aumentar muito o número de alunos que participam de pesquisa com bolsa de iniciação científica. Esse tipo de apoio no custeio, nós não podemos deixar ele ser enfraquecido ou pior até descontinuado. Mas nós temos outro tipo de apoio para a pesquisa também, que é no orçamento de capital. O orçamento de capital é onde há um investimento na infraestrutura em termos de prédios e em termos de equipamentos, não é? O orçamento de capital é esse que eu mencionei há pouco tempo, que ele sofreu cortes drásticos. O que é que tem sido a nossa postura frente a esses cortes? Nós temos trabalhado do ponto de vista de obras, continuando com o nosso plano de obras. A universidade tem um projeto, ela não vai fugir desse projeto. Nós temos dado continuidade a esse plano de obras, estamos tratando cada projeto desse junto ao MEC. Então, esse orçamento de capital, que houve um corte muito grande para as instituições, houve um corte dessa descentralização. O recurso agora está no MEC. Para que a gente lute por esse recurso, a gente tem que ter projetos. Então, a universidade tem projetos de infraestrutura e projetos de equipamento. A reitora tem feito um esforço muito grande nesse sentido, já nesse ano, porque nós já estamos nessa realidade, não é nem só um desafio de futuro. O problema do futuro é que o cenário que foi colocado no orçamento desse ano é pior do que o que nós estamos vivendo. Mas a reitora tem feito esse trabalho, eu tenho participado muito também de ir aos ministérios buscar o financiamento. Para isso nós precisamos ter projeto e é isso que nós vamos continuar fazendo. E esses projetos, é importante a gente colocar que esses projetos, eles não são da reitora, não são meu, não são do pró-reitor, eles são projetos construídos por nossa comunidade universitária. Então, é com essa participação, com esse sentimento que a universidade tem crescido tanto. Então, nós vamos continuar lutando dessa forma, custeio priorizando as áreas acadêmicas e no capital lutando por cada centavo, que é muito importante para a nossa instituição. Agora quem faz a sua segunda pergunta é a Aimee Araújo, do curso de jornalismo. Daniel, quais são os principais aprendizados que o senhor adquiriu a partir da sua vivência como professor? Bom, falar sobre professor é a minha paixão maior, né? Acho que mais até do que está na gestão. O meu aprendizado, eu já estou como professor há alguns anos, né? Na UFRN eu estou há 22 anos. Acho que o aprendizado maior do professor é que essa palavra professor não significa ensinar, significa muito mais contribuir com o aprendizado das pessoas, não é? É o exemplo, é aprender com o aluno. Eu sempre procurei nessa minha atividade docente de estudar metodologias, ter um diálogo muito aberto com os alunos, entendendo que eu não estava ali para trazer um conteúdo específico que eu ia
passar para os alunos e depois fazer uma atividade avaliativa, mas muito mais no resultado que eu ia ter no final do semestre, do aprendizado daquele conteúdo que a gente estava discutindo. Então, um processo de formação dos alunos que a gente espera contribuir. Eu penso que ser professor, você tem que ter muita paixão por aquilo, fazer mesmo com amor, fazer com dedicação, com respeito, e tem que gostar muito do que faz, é quase que um sacerdócio mesmo. Então, eu sou muito feliz com a minha atividade docente, eu sou uma pessoa muito realizada com ela. Eu tive dificuldades na gestão em alguns semestres em continuar ministrando aulas, mas até quando fui diretor de centro, eu nunca consegui me afastar de sala de aula. E em determinados momentos, quando eu tinha que escolher entre graduação e pós, eu ainda preferia ficar na graduação do que na pós, por essa relação que a gente tem com os alunos. A satisfação que tem quando você encontra com o ex-aluno anos depois e vê aquela pessoa que cresceu profissionalmente, que está tocando a vida, que está feliz com a profissão que tem. Acho que não tem muito como descrever, né, a alegria que o professor, que gosta muito do que faz, ele tem com a profissão que tem. E eu acho que eu me enquadro nesse cenário. Eu sou muito feliz com o que faço, muito feliz mesmo. Professor, agora uma pergunta sobre a nossa área, né, a comunicação. A professora Ângela, né, ela organizou, né, o setor de comunicação, colocou a UFRN nas redes sociais, a própria TVU, né? Então, eu gostaria de saber quais são os seus planos para a comunicação, né, a partir do ano que vem, na sua gestão de reitor. A comunicação, eu penso que na gestão, mesmo que eu não fosse o próximo gestor, eu imagino que qualquer pessoa que fosse assumir a gestão da universidade tem que ter um olho muito forte para a comunicação. Quando eu coloquei aqui no início dos nossos desafios e coloquei do nosso plano, eu coloquei a comunicação em primeiro plano, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Eu não sei se eu tenho as respostas de como fazer, mas eu penso que nós precisamos pensar em formas de aprimorar essa nossa comunicação com a sociedade. A universidade tem a TV universitária, tem a nossa rádio FM, nós temos os canais, né, de página web, de Facebook, enfim, nós temos muitas formas de comunicação. O aluno que ingressa hoje na universidade, ele tem já outras experiências de comunicação, muitas vezes está mais até relacionado com algum meio, relacionado com alguma mídia social mais atrativa do que de outras gerações. Eu acho que dentro dessa visão de que nós precisamos estar na defesa da nossa instituição, que a sociedade como um todo precisa enxergar isso e estar na defesa da nossa instituição, porque a defesa não cabe somente à comunidade universitária, a defesa da universidade pública, ela tem que ser uma defesa de toda a sociedade. E a gente precisa levar isso com muito mais comunicação. Então, o que eu pretendo fazer, na verdade, é discutir com as pessoas da comunicação como nós podemos crescer nesse processo que considero que será essencial para a nossa universidade. A nossa conversa está muito boa, professor, mas o Checkmate já está chegando ao fim, né? Eu quero agradecer a sua participação, abrir um espaço na sua agenda, né? Muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado também. Eu fico sempre muito feliz em discutir com alunos, conversar com alunos. Esse é um programa que os alunos participam efetivamente, né, e ativamente do programa aqui, nos bastidores também. Então, parabéns para vocês, parabéns para a TV. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou sempre à disposição, fiquei muito feliz e estou triste agora porque o programa está acabando, né? Nós também. Aproveito para agradecer também aos estudantes de Comunicação Social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. E você de casa pode continuar conectado com a gente pelas redes sociais. Lá você confere esta e outras entrevistas e pode fazer sugestões para os próximos programas. Então curta e compartilhe a fanpage do Checkmate no Facebook. Nós também estamos no canal da TVU no YouTube.
Não deixe de acessar. Até o nosso próximo encontro. Tchau!